Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 15 de abril de 2024, estamos na terceira semana da Páscoa. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de João, capítulo 6, versículos 22 a 29. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos, glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, depois Jesus faz a multiplicação dos pães e todo o povo fica satisfeito. Lembre, neste episódio, aconteceu que queriam proclamar Jesus rei. Então Jesus envia logo os discípulos. Por quê? Provavelmente quem estava incentivando o povo a proclamar Jesus rei eram os discípulos. Lembrem que são eles mesmos que saem gritando: Hosana ao filho de Davi, e o povo, é claro, acompanha eles. E aqui Jesus percebe esse problema. Então Jesus resolve mandar os discípulos primeiro e ele vai sozinho depois, caminhando sobre as águas. Mas depois, amados irmãos, de ter saciado essa multidão, Jesus, percebe que muitos estão à sua procura. Vejam, depois que Jesus multiplicou os pães, o povo está tudo à procura dele. Mas ele percebe, infelizmente, amados irmãos e irmãs, que eles não estão à procura de Jesus por causa do alimento espiritual, ou seja, o alimento que dá a vida eterna. Eles estão procurando Jesus por causa do que ficaram satisfeitos, ou seja, porque comeram pães e também comeram peixes. Como eles diziam, este é o verdadeiro profeta que devia vir ao mundo. Mas não por causa da palavra, mas por causa do alimento do corpo e não do alimento da alma. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus nos diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei, é a minha carne dada pela vida do mundo. Ou seja, Jesus, amados irmãos, ele quer nos dar a vida eterna e não somente a vida no mundo presente. A gente vê isso, amados irmãos, lá em João capítulo 6, versículos 50 a 51. Então, amados irmãos e irmãs, que saibamos receber, vejam, a Jesus eucarístico. Por quê? Porque é na Eucaristia que Jesus se dá como alimento para todos nós. E lembra o que diziam os santos padres: recebemos daquilo que somos, corpo de Cristo. E é crendo, amados irmãos e irmãs, que Jesus é o enviado do Pai, Com Ele, por Ele e nele, nós somos chamados por Deus a viver eternamente. Lembrem,
aquilo que nós dizemos, amados irmãos e irmãs, o céu é agora Deus em nós e na eternidade nós em Deus. Ou seja, Jesus nos alimenta, né? Ele nos dá a sua carne, nos dá o seu sangue para nos alimentar e nos tornar filhos e filhas de Deus. Lembrem, né, que nós somos aquilo que nós comemos. Então, eu lembro, inclusive, de uma história do nosso bispo Dom Valfrido, que ele era de uma cidade chamada Amargosa. E nessa cidade os pombos comiam uma frutinha, né, uma determinada fruta, e a carne do pombo era amarga. Então vejam, né, e nós recebemos o corpo de Cristo. Para quê? Para que a nossa carne seja também cristificada. Recebemos, amados irmãos, para sermos um novo Cristo. Ou seja, agora é, como diz São Paulo, amados irmãos, não é nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. Ou seja, nós recebemos para que Ele vive em nós e nós possamos viver por Ele. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.